Olá, meu nome é Manuela e eu trabalho na empresa Trize. Hoje eu vou fazer uma demonstração de como montar um orçamento aqui no Trize para uma empresa do ramo de serviços. E para iniciar, eu vou contar a história da Juliana. Ela é uma controller da empresa Clínica Campus, que é uma clínica de exames, e ela faz todo o orçamento da empresa em planilhas. Só que o grande problema disso é que as planilhas elas acabam gerando erros, erros de fórmulas e também problemas com lentidão. Além disso, ela tem uma grande dificuldade em calcular os encargos trabalhistas. Então, eu vou criar aqui no Trize a empresa da Juliana Clínica Campus. Então, o primeiro passo aqui do orçamento é a receita de vendas, que são formadas pelos canais e pelos produtos, ou aqui no caso, os serviços que a empresa oferece. Então, aqui nos canais, eu vou abrir a forma de atendimento dessa clínica. Então, ela oferece atendimento particular, e também por convênios. Então, aqui abaixo dos convênios, eu vou abrir alguns que eles aceitam. Então, convênios da Unimed, da GMED, CACI e SC Saúde. E aqui nos serviços, como essa clínica tem um mix muito grande de exames, eu vou abrir alguns grupos. Então, exames de bacteriologia, hematologia e parasitologia. Então, eu vou fazer a combinação do grupo canal de distribuição, do serviço bacteriologia, e eu vou projetar as metas de atendimentos desse exame aqui. Então, eu vou projetar os próximos meses, o mês de novembro e o mês de dezembro. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade de 300 exames. Então, aqui eu só vou projetar, porque esses meses ainda não aconteceram. E aqui no realizado, quando terminar o mês, pode ser feita a importação dos dados através do RP da empresa para trazer os valores do realizado. Então, eu vou projetar uma quantidade de 300 exames a um preço de R$ 250. A mesma coisa eu vou fazer com os exames de hematologia. Então, de hematologia, eu vou colocar uma quantidade de 530 exames. A um preço de R$ 320. E para a parasitologia, uma quantidade de 180 exames. A um preço de R$ 350. Então, aqui eu projetei os 3 grupos, e se eu for aqui no grupo principal, que é a Clínica Campus, ele vai somar a receita de todos os exames. Então, eu fiz aqui para canal particular, e isso tem que ser feito também aqui na parte de convênios. Então, depois da parte de receita de vendas, vem a parte das deduções de venda. Então, como a dedução, eu vou abrir aqui um grupo de impostos. E dentro de impostos, eu vou colocar alguns impostos que são pagos, como o PIS, o COFINS e o ISSQN, que ele incide sobre a prestação de serviços. Então, eu vou colocar que o PIS, ele tem um percentual de 0,65%. O COFINS, 3%. E o ISSQN, 2%. Ok. Depois das deduções de vendas, vem a parte aqui de gasto com pessoal. Então, aqui em gasto com pessoal,
Na unidade de negócio, eu vou abrir a empresa, o nome da empresa mesmo, Clínica Campus. Aqui no centro de resultado, eu vou abrir o centro de custos também, né? Centro de resultado operacional e administrativo. E aqui ao lado eu vou colocar os cargos que compõem esses departamentos. Então, dentro de operacional, eu vou ter a parte de enfermagem, onde dentro de enfermagem tem as enfermeiras e as técnicas de enfermagem. E também os médicos. E como centro de custo administrativo, eu vou abrir um auxiliar administrativo, auxiliar financeiro e auxiliar de compras. Ok, então eu vou pegar a unidade de negócio, o centro de custo, que é o operacional, o cargo enfermeiras, e eu vou colocar a quantidade desses cargos. Então, enfermeiras são 2. Aqui ao lado eu vou colocar o salário unitário de cada uma delas, que é 3.500. Técnicas de enfermagem são 8. Há um salário de R$2.000. Ainda dentro do operacional tem os médicos, que são 10 médicos, com um salário de R$7.000. Agora, dentro do centro de resultado administrativo, são 2 auxiliares administrativas, com um salário de R$1.500. Auxiliar de compras, auxiliar financeiro também são 2, com um salário de R$1.600. E por último, auxiliar de compras, que também são 2, com um salário de R$1.450. Então, baseado nesses salários unitários que foram colocados aqui, o Trize ele vai resolver o problema da Juliana, porque através dos salários ele já vai fazer automaticamente todo o cálculo desses encargos trabalhistas, o 13º, FGTS, férias, INSS. Só que eu vou conseguir mostrar melhor lá no DRE, que é um relatório que vai mostrar bem quanto que está sendo pago com encargos. Então, terminando aqui a parte de estruturação de gasto com pessoal, a próxima parte são as despesas operacionais. Então, aqui nas despesas, eu vou montar um plano de contas. Então, como conta, eu vou abrir aluguel, energia elétrica, manutenção de equipamentos e uma outra conta, serviços terceirizados. Então, de aluguel, eu vou colocar um valor de R$5.500. Energia elétrica,
R$ 3.500. Serviços de manutenção e limpeza, R$ 1.000. E serviços terceirizados, R$ 850. Ok. Lembrando que aqui eu só estou colocando os valores do planejado e depois, em todas as telas, no final de cada mês, é importado esse realizado do sistema ERP. E por último, vem a tela de investimentos. Então, aqui nos investimentos, eu vou colocar como exemplo máquinas e equipamentos. Aqui ele vai pedir a vida útil dessas máquinas e equipamentos, então eu vou colocar aqui uma depreciação de 5 anos. E eu vou colocar que essas máquinas e equipamentos vão ser compradas em novembro a um valor de R$ 5.000. Então, aqui ao lado você pode colocar comentários justificando o porquê desse investimento. E aqui nessa moeda são os prazos médios de pagamento desse investimento. Então, eu vou colocar em percentual que ele vai ser pago 50% à vista e 50% parcelado. Terminando a parte de estruturação, agora a gente vai para a parte de análise. Então, a primeira análise é o demonstrativo de resultado. Então, aqui eu consigo filtrar por período, vou colocar o mês 11. E aqui ao lado é possível fazer alguns filtros. Então, é possível analisar o DRE só de atendimentos particulares ou somente de convênios. Na parte aqui de contas, você também consegue fazer esses filtros. Então, todas as estruturas que a gente construiu, é possível fazer esse filtro. E aí, gera o relatório. Então, aqui, ele vai mostrar o planejado, o realizado, que ainda não aconteceu, a análise vertical, então ele vai mostrar quanto que cada estrutura está representando em percentual da receita, e ele também tem análise horizontal, quanto que está sendo o crescimento dessa empresa. Então, aqui, a gente está vendo o DRE de uma forma fechada, mas é possível fazer uma abertura detalhada de cada uma das estruturas. Então, aqui na receita, é possível analisar a receita de cada um dos serviços oferecidos. Aqui na parte de gasto com pessoal, então, a Juliana vai saber exatamente qual que é a projeção de encargos que ela vai ter para a empresa, né? Então, aqui ele vai falar detalhadamente cada conta, quanto que ela vai estar gastando, e ela consegue analisar por cada funcionário, tá? Então, ela vai conseguir ver cada encargo e cada funcionário, qual vai ser a projeção de gastos para esses funcionários. Depois da parte da análise do DRE, vem a projeção do fluxo de caixa. Então, aqui eu também consigo filtrar por período. Vou colocar o mês 11. Lembrando que tanto o DRE quanto o fluxo de caixa, eles podem ser exportados para uma planilha Excel, caso queira fazer impressão desses relatórios. E aqui ele vai mostrar, então, as entradas, né? Então, ele vai projetar o teu fluxo de caixa para os próximos meses, mostrando as entradas e saídas. Então, aqui, ele também vai estar toda a parte de encargos. Os investimentos que a gente havia colocado, que essa máquina ela ia ser comprada em novembro, pagando metade em novembro e metade em dezembro. Então, ele vai descontar no mês do pagamento, aqui na projeção do fluxo de caixa. E, por último, vai gerar o saldo final. Além do fluxo de caixa da projeção, é possível criar cenários. Então, através de um cenário base, como esse que foi construído, é possível criar cenários, sejam eles otimistas, pessimistas,
com contratação de funcionários. Então, você consegue criar cenários, fazer simulações para ver como que vai ficar a situação da empresa. E aqui, por último, na tela inicial, o Trize traz 6 indicadores. Então, eu vou selecionar aqui o mês de novembro. Então, além dos indicadores, tem também abaixo uma parte gráfica, tá? Então, nesses indicadores também é possível fazer um filtro por canal de distribuição, por contas. E aqui ele vai mostrar o planejado, o realizado, que no caso não tem, e ele vai mostrar o percentual de variação do planejado para o realizado. Então, no mês de novembro, nós só temos o planejado. Então, aqui ele vai trazer o faturamento bruto da empresa, o ticket médio, o ponto de equilíbrio, então quanto que a empresa precisa faturar no mês para não ter prejuízo, o EBITDA, a lucratividade e a margem de contribuição. E aqui abaixo tem a parte gráfica. Então, a depreciação de forma gráfica, gasto com pessoal, despesas operacionais, faturamento bruto e deduções de vendas. Bom, então é isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!